Fala massa atleticana, hoje estamos aqui para fazer uma entrevista muito especial, estamos aqui com o Ricardo Kertzmann, estou aqui com o Vitor também, com o Fred, que vai me ajudar aqui, né, para a gente fazer um bate-papo muito bacana, muito enriquecedor. Dá a palavra primeiramente para o nosso convidado, né, boa noite, Ricardo, se apresentar um pouco para a gente também, né, falar um pouco quem é você, para quem não conhece, né. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fred. Boa noite, Victor. E Boa bom dia noite, ou boa Vitor. tarde também, né? Porque quando a galera assistir a gente não sabe se é de manhã, de tarde, de madrugada. A internet tem essa peculiaridade, é uma coisa muito legal. Bom, eu antes de qualquer coisa, eu sou atleticano, né? Como todos nós. Eu costumo dizer que não existe atleticano mais atleticano que os outros. Mas eu me reservo o direito, me dou ao luxo de me sentir mais atleticano que todo mundo. Mas eu sou empresário já há há 7, 8 anos, eu me tornei jornalista também, militante, né? Eu estou no jornalismo, eu hoje faço parte da equipe da Rede 98, escrevo para a revista Isto É também, já tive durante muitos anos uma participação, uma coluna diária no estado de Minas, também participei com muita honra, foi um período muito bacana, do quadro Conversa de Redação da Rádio Itatiaia, um beijo para todo mundo, uma rádio querida, amigos muito queridos por lá, e também já há 2 anos, 2 para 3 anos, eu me tornei conselheiro eleito do Atlético, que é uma tremenda honra e um tremendo orgulho. Mas, como eu disse, independentemente de todas essas qualificações, a minha maior, sem dúvida alguma, é ser atleticano. E obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. É Prazer é isso. nosso falar com você. Para começar, Ricardo, assim, acho que não tem como fugir, né? Porque é o momento, o Galo ele vive um momento crucial. Você está aí representando aí, vestindo agora o manto alvinegro, né? E não tem como fugir dessa pergunta, e eu acho que vai ser legal para a gente começar, porque o Galo vive um momento histórico, que é de uma virada de chave, que é de uma mudança que a gente imagina que vai impactar não só a curto prazo, mas a médio, a longo prazo também, né? Que é a SAF, a aprovação da SAF, essa transição para o clube empresa, e a gente tem expectativas aí de que o Galo viva um novo período, né, uma nova era. A gente queria conversar com você e saber de você também um pouquinho quais são suas expectativas com a SAF, o que você achou desse processo, qual é o sentimento que você carrega como atleticano e a sua opinião também como jornalista competente que você é. Victor, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu fico muito à vontade de comentar, de falar sobre SAF, porque eu sou aquele conselheiro chato, sabe? Aquele ferrinho de dentista. Eu vou lá, eu encho o saco de todo mundo, eu peço documento, eu mando e-mail, mando mensagem. Eu realmente me informei muito, eu participei muito de perto de todo esse processo. E posso garantir aqui, tá? Não apenas como conselheiro do Atlético ou como jornalista, o meu meio não é o jornalismo esportivo, mas como jornalista também, eu posso garantir, e principalmente, gente, como torcedor, que não há a menor dúvida que é a melhor SAF possível para o Atlético. Quando eu falo que é a melhor SAF possível, eu não estou dizendo que ela é ideal, é a perfeita, é o sonho de consumo, mas dentro de tudo que a gente viu até hoje no Brasil e de tudo que foi possível, né, do que a diretoria tentou, do que os investidores tentaram, foi a melhor, sim. E aí, como eu disse, eu falo isso com muita propriedade, porque eu acompanhei de perto esse processo, Victor. Muita gente, ao longo desse período, falou muita besteira, muita gente falou muito a respeito de falta de transparência. Poxa vida, se tem uma coisa que não ocorreu, foi falta de transparência. Ao contrário, isso foi sempre tudo do que foi possível, obviamente, a ser divulgado, foi divulgado. Esse tipo de negociação, e é normal que seja assim, com qualquer empresa, principalmente um negócio desse tamanho, né, dessa importância, é normal que tenham cláusulas de confidencialidade. Isso é assim no Brasil e no mundo inteiro. Então, se porventura, né, as pessoas sentiam falta de maiores detalhes, era muito em função dessa questão de confidencialidade. Com relação também a números, né, o pessoal falava muita coisa no sentido de os investidores eles estão comprando barato, né, porque eles endividaram o clube e estão comprando barato. Gente, é uma coisa tão sem sentido isso, né, de dizer que compraram barato.
Pô, e aí eu não estou defendendo os caras, não. Eu, sinceramente, eu não estou nem preocupado se a razão, né, que os levou a adquirir o Atlético foi uma razão pessoal, emocional, se é objetivo político, se é uma coisa de orgulho próprio, pouco importa. Uma coisa que eu tenho certeza que não motivou essa turma aí é a questão financeira. Porque eu costumo dizer e brincar o seguinte: se tudo, gente, der muito certo, mas certo pra caramba, o retorno financeiro dessa SAF, o tal do payback, isso aí vai vir 20, 25 anos à frente. Se der mais ou menos certo, é coisa de 30, 35 anos à frente. E se funcionar como o futebol funciona, altos e baixos, uma inconstância, uma imprevisibilidade do caramba, talvez nem os filhos deles consigam ter retorno. Então a motivação não foi por dinheiro. Dizer que os caras compraram barato, pelo amor de Deus, compraram foi muito caro, porque se fizer a conta, eles estão botando um dinheiro que muito provavelmente, como eu disse, não vão ver a cor. Outra história que eu vi bastante, cara, é um negócio que chega até a ser indigno, tá? E aí eu vou falar agora como torcedor grato que eu sou a esse pessoal que vem ajudando o Atlético há tantos anos, dizendo que eles usaram o dinheiro do Atlético, né? Venderam o shopping, construíram o estádio e agora o estádio é deles. Caramba, é tanta viagem na maionese. É mais ou menos pensar assim, que lá em 2013, quando começou essa história de estádio, eles sentaram e traçaram um plano meio que mirabolante, assim, olha, vamos vender o shopping, daqui a não sei quantos anos o clube vai ter uma dívida gigantesca que nós não fizemos, né? Nós não faremos, outros farão. Aí a gente vai inventar uma lei da SAF, porque você imagina, anos atrás nem se falava em SAF, mas nós vamos inventar uma lei para lá na frente usar essa lei para adquirir o estádio barato. Isso que eu falo, é tanta viagem. Então, eu, como acompanhei muito de perto, eu repito, eu me sinto muito à vontade de dizer que foi a melhor SAF possível. Seria maravilhoso se chegasse algum grupo internacional com muito mais do que 2 bilhões de reais, que é o que eles estão efetivamente gastando para poder levar 75% do Atlético. Gente, isso é muito importante também ficar muito claro. O Atlético tem 25% da SAF, 1/4 do negócio. Isso é coisa para chuchu. Imagina uma empresa ou uma pessoa física ser sócio, por exemplo, obviamente que guardadas as devidas proporções, de uma Petrobras, de um Bradesco, do Itaú. 25% é uma participação gigantesca e mais, demonstrando a boa-fé desse pessoal. Eles fizeram um acordo que isso, caramba, porra, não é nem justo, sabe, as pessoas criticarem e não defenderem esse tipo de coisa. Eles fizeram um acordo dizendo o seguinte: se amanhã ou depois precisarem aportar mais dinheiro, não importa o valor que eles aportem, o Atlético não vai ter esses 25% diluídos, o Atlético não vai perder participação, mesmo se não aportar dinheiro. Se isso não é demonstração de boa-fé e de carinho, de amor pelo clube, eu não sei mais o que é. Então, para resumir, pedindo desculpas por ter me alongado na resposta, foi a melhor SAF possível. E mais, gente, foi acompanhada de perto pela EY, uma das maiores consultorias do mundo, pelo um dos melhores escritórios de advocacia especializado no que eles chamam, o Fred conhece bem essa expressão, M&A, né? De fusões, aquisições, aqui no Brasil, que é o pessoal aqui do SET, do Azevedo 7, foram acompanhados, foram assessorados pelo BTG, também um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Quer dizer, e estamos falando de caras, né, de empresários muito bem-sucedidos em seus negócios. Então, sim, e atleticanos, né? Atleticanos, e é importante, hein, galera? Atleticanos que moram em Belo Horizonte. Porque não adianta o atleticano morar, por exemplo, na Espanha, né? Aparecer em Belo Horizonte. Não estou querendo fazer comparação com ninguém, não, tá? Só uma citação. Não adianta o cara ser atleticano, dizer que é atleticano, morar na Espanha e aparecer em Belo Horizonte quando o time está ganhando. E quando o time não está ganhando, desaparece daqui. Esses caras, não. Esses caras a gente encontra com eles no shopping, encontra com eles no Mineirão, agora na Arena. Então, assim, a meu ver, tá? Foi a melhor SAF possível e eu estou muito esperançoso com relação a ela. O Ricardo, até comento com muita gente também, às vezes muita gente fala assim, que eu não critico, né, os investidores do clube, quem fez o processo e tudo, mas eu falo assim, que realmente, assim, quem teve acesso ao processo, como foi feito, igual os conselheiros, né, o pessoal acha que o processo foi feito em 2, 3 meses para vocês, e a gente sabe que esse debate durou mais de ano dentro do conselho, né,
E eu vejo assim, quem realmente sempre teve acesso a como estava sendo feito, acreditava no processo. Então, eu sempre tive convicção naquilo dali. Né? Então, foi algo que foi, os números, como foi caminhando as coisas, isso dá uma certa segurança. Eu falo que, assim, para mim, a menor preocupação que eu tenho, por incrível que pareça, é a financeira. Isso eu sei que eles são muito responsáveis e isso eu não tenho medo nenhum, problema nenhum, sabe, referente a isso, assim. Então agora, né, começa um novo projeto, né? Tem uma informação que eu passei ontem, né? Na sexta-feira, agora dia 1/9, eles assinaram as documentações já, e já vai ser enviada para o CAD nos próximos dias, então isso deve demorar aí no CAD mais ou menos uma média de 45 dias para ter os finalmente lá, né? Então vamos colocar aí a partir do segunda quinzena aí de outubro, a gente deve ter alguma novidade, né? Mas eu acho interessante essa questão que você abordou, porque muita gente achou que o próprio Conselho do Atlético não tinha tido acesso a essas questões, né? E não foi isso que aconteceu, né? Ao contrário, Fred, na reta final, principalmente, eu me recordo bem, eu fui a duas dessas reuniões, o CEO do Atlético, Bruno Musi, ele marcou reuniões com os conselheiros, ele ficava durante 2, 3 horas sentados lá no auditório, recebendo os conselheiros, ouvindo os questionamentos, explicando para os conselheiros todas as etapas. Novamente, eu vou dizer o que eu já disse antes. Algumas questões que eram levantadas, elas não podiam ser divulgadas por essas questões de confidencialidade. E aí, pô, as pessoas têm que entender, como eu falei, isso é assim com qualquer negócio, não é com um clube de futebol, é com qualquer empresa. E as pessoas têm que entender isso, porque é assim que funciona. Gabriel. Tá sem som, Gabi? Tá sem som. Ó, o Vitor ele deve ter caído aí, provavelmente. Uhum. Mas, dando prosseguimento, o Ricardo, igual você falou, né? O processo da SAF ele foi o melhor possível, né? Dentro do cenário do Atlético. Então, baseado nisso, e até próximo disso, a gente teve a aquisição da Arena, né? Teve a inauguração, a gente pôde estar presente no jogo das Lendas, a gente esteve presente no jogo contra o Santos, então a gente conseguiu ver de perto esse despertar de um sonho, né, do atleticano. Eu queria saber a sua opinião de como que vai mudar o patamar do Atlético, a SAF e o estádio. Você acha que isso realmente vai dar uma nova cara para o clube, esportivamente falando, ou você acha que é algo mais a longo prazo mesmo, algo que não vai influenciar tanto assim, igual está sendo esperado, né? Ó, Gabriel, no campo das expectativas, eu acho que vai fazer uma enorme diferença. E se a gente pegar aí exemplos, né, que já existem no Brasil, pega o Grêmio, pega o próprio Xará paranaense, né? Quando você passa a ter um estádio próprio, isso traz uma vantagem esportiva gigantesca. Ainda mais um estádio com as características da arena, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar as entrevistas, os podcasts, as apresentações que o Bernardo Farcasvogel, o arquiteto, deu por aí, já concedeu, com o próprio Bruno Musi também, que durante muitos anos, durante esse período todo, foi CEO da Arena também, da obra. Quando a gente vê a entrevista desse pessoal e ouve eles falando de todas as características, tudo que foi pensado para transformar a arena num caldeirão, né? A questão da acústica, a proximidade do campo, a elevação a elevação da torcida em relação ao gramado, quando a gente vê como isso tudo foi feito com muito zelo, né? O som da torcida, a gente me leva a crer que vai fazer uma diferença esportiva muito grande. Agora, cravar é impossível cravar, porque futebol é aquela história, se a bola não entrar na casinha, você pode ter o melhor elenco, pode ter o melhor estádio, pode ter administrativamente a casa bem organizada e as coisas não funcionarem. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando você não tem um estádio, quando você tem a casa desarrumada, né, quando você não reúne um bom elenco, aí, amigo, nem Deus salva. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis também para essa conjunção de fatores.
Ricardo, e já emendando em cima disso, assim, a gente sai até um pouquinho dessa questão esportiva. A importância da Arena MRV para Belo Horizonte, questão cultural, até a questão mesmo, por exemplo, as contrapartidas, a gente sabe que vai melhorar muito a questão viária, essas questões. Como que você vê isso, a importância dela para a Arena? Porque eu que estou de longe, eu tenho a percepção que Belo Horizonte meio que parou no tempo há alguns anos, assim, e está precisando de dar um saculejo na cidade, assim, sabe? O que eu percebo, assim. O que você acha desse momento da Arena para Belo Horizonte, essa importância dela para isso? Fred, esse é um outro assunto que eu me sinto muito à vontade para falar, porque nessa etapa final, nessa reta final, eu participei ativamente, eu diria até que freneticamente, de todo o processo, vamos chamar assim, de abertura, de possibilidade de abertura da Arena. Eu acompanhei o Bruno Musi em reuniões com vereadores, em reuniões na prefeitura, aliás, fazer um agradecimento público e um merecimento, né? Uma declaração de uma declaração positiva, né? De parabenização do poder público, especificamente da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, e aí eu vou nominar o vereador Gabriel Azevedo, o vereador César Gordim, o vereador Bruno Miranda, o vereador Wesley, a vereadora Fernanda. Estou com medo de estar esquecendo alguém aqui que foi de suma importância, né, nesse processo final. O prefeito Fuad Noman, todo mundo, sabe, compreendeu a grandiosidade, né, compreendeu o impacto econômico que um equipamento desse porte traz para Belo Horizonte, e todo mundo juntos, né, tentou fazer ao máximo, estão tentando e estamos caminhando nesse sentido, de possibilitar a abertura com máxima segurança. Isso é uma preocupação de todos, desde o início, do próprio Bruno Musi, ele sempre fez questão de colocar isso de forma muito clara. A segurança do torcedor é fundamental. Então, todo mundo se empenhou muito em fazer esse nosso sonho se tornar realidade. E, como eu disse, eu participei ativamente nisso. Então, eu estou muito à vontade também para falar a respeito. Um dado muito recente para vocês, saiu um estudo, me foge agora o nome da empresa que realizou, se eu não me engano foi o Instituto Endeavor, que coloca Belo Horizonte, vejam vocês, na 18ª posição num ranking brasileiro de ambiente de negócios. Você pode falar, pô, 18º não é uma catástrofe? É sim, é uma catástrofe, mas pior ainda, Belo Horizonte ocupa o 67º lugar no ambiente de negócios, na facilidade de se fazer negócios aqui. Isso é uma percepção dos empreendedores, dos investidores com relação a Belo Horizonte. Você imagina como é que isso é possível? Uma capital como Belo Horizonte, estamos falando de uma região metropolitana, a terceira maior região metropolitana do país, tá numa posição tão ruim assim como ambiente de negócios. E isso se deve muito, infelizmente, ao poder público. E aí, da mesma maneira que eu elogiei a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, essa gestão atual, a gente tem que botar o dedo na ferida e lembrar que as gestões passadas foram catastróficas para Belo Horizonte. E não sou eu que estou dizendo, são os índices. Eu acabei de citar para vocês dados oficiais. Se a gente vai na questão da Arena especificamente e vê a covardia que foi feita contra a Arena, na gestão principalmente do ex-prefeito Alexandre Calil, cara, isso é uma coisa espantosa. Porque esse equipamento não é para o Atlético, para os atleticanos, é para a cidade, como você mesmo lembrou, Fred. A gente está falando de um equipamento que está inserindo já, não é que vai, não, já está inserindo Belo Horizonte no circuito mundial de shows e eventos de grande porte. Isso traz divisas para a cidade, isso gera empregos diretos e indiretos. Isso faz com que o Atlético pague muitos impostos para a prefeitura. Isso distribui renda, porque a quantidade de pessoas que trabalham e ganham em torno dessas atividades é monumental. Então, a importância do equipamento dessa é muito grande. E que bom que essa gestão, como fala essa turma dos vereadores que estão lá e o prefeito agora tem colaborado nesse sentido. Com relação às contrapartidas, Fred, mais uma vez eu também me sinto muito à vontade, perdão de ser repetitivo com essa frase, mas eu me sinto muito à vontade de comentar, porque eu participei aí como jornalista de perto das sessões da CPI de abuso do poder, né, que foi feita, realizada há pouco tempo na Câmara dos Vereadores, e que tinha como objetivo, como objeto, verificar possíveis abusos de poder do ex-prefeito Alexandre Calil. E havia um tópico específico sobre a Arena MRV. E a gente teve depoimentos do Bruno Musi, a gente teve depoimentos do Bernardo Farkas Vogue, que deixaram claro, né, o que foi feito contra a Arena e contra o Atlético na gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. Gente, para vocês terem uma ideia, todo o processo
da Arena, ele foi idealizado na gestão do Márcio Lacerda, no modelo que se chama processo simplificado. Estava tudo pronto para um projeto de lei ser enviado para a Câmara votar e dar sequência ao Atlético poder começar a construir a Arena. Como houve a troca de prefeitura, entrou o ex-prefeito Alexandre Calil, ele foi eleito, em janeiro, agora 2017, né? Ele venceu em 2016. Em janeiro de 2017, quando ele entra, esse processo do Atlético ficou 13 meses ou 15 meses, eu não tenho certeza, parado, dormindo numa gaveta, sem qualquer movimentação. E aí a movimentação que teve foi da ex-secretária Maria Caldas chamar o Atlético e falar para o Atlético o seguinte: não estou confortável com esse processo simplificado, não estou confortável com o estádio de 60 mil lugares, que vai ter em anexo um centro de convenções. A gente acabou de falar, né, da precariedade do ambiente de negócios de Belo Horizonte. Perdemos a oportunidade de ter o melhor e maior centro de convenções do Brasil. Ela não estava confortável com isso, ou com um shopping anexo, mandou cancelar esse processo simplificado, fazer um processo normal, e com isso, tudo que havia feito nesses anos anteriores caiu, foi tirado no lixo. Aí o estádio virou um estádio para 46 mil lugares, perdeu-se não sei quantas vagas de estacionamento, perdeu-se o centro de convenções ou o shopping. Além disso, foi espetado, né, essa quantidade gigantesca de contrapartidas, porque uma coisa, Fred, são as condicionantes diárias e necessárias para o bom trânsito da região, chegada e saída do estádio e a própria circulação dos moradores em torno. Outra são contrapartidas que não têm nada a ver com isso. Vocês imaginem a edificação, manutenção por 30 anos de um parque, o plantio de 50 e tantas mil mudas, que dá 10% das mudas existentes em Belo Horizonte em cento e tantos anos. A construção de uma passarela lá na BR-040, indo para o Ceasa. Foram coisas covardes feitas contra o Atlético na gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. Isso só reforça o que eu acabei de falar. O ambiente de negócio de Belo Horizonte se deteriorou por culpa dos ex-gestores de Belo Horizonte. E que bom que esse prefeito atual, o prefeito Fuad Noma, atua no sentido contrário. O que me assustou muito em algumas questões, Ricardo, que assim, eu vejo aqui, né, essas grandes construções que tem aqui, agora a gente vai ter Copa do Mundo, então isso começa a acontecer até mais, né? Mas aqui a gente tem estádio do Red Bull, tem estádio do New York também, do Grupo City aqui. A gente construiu há pouco tempo aqui agora, acho que é o maior mall do mundo aqui agora, com parque dentro e tudo. Quando a pessoa chega com esse projeto para o governo aqui, para ele construir, o governo pergunta para ele o que ele quer de ajuda do governo, para o governo incentivar ele a construir. Você quer que eu construa? Eu tenho que construir aqui uma ponte para ligar no seu empreendimento, melhorar o passeio, a avenida, o acesso, tem que chegar um trem, o metrô. O governo se preocupa em poder ajudar aquele empreendimento, que ele sabe que vai ser importante, né? E eu vi que aí parece que não foi muito bem assim, né? Foi o contrário. Você tem que fazer isso para você conseguir construir. Se você não fizer, você não consegue construir. Né? Mais ou menos isso. Como se fosse uma punição, né? Eu vi por esse lado, assim. Fred, eu costumo brincar, né? Como eu milito no jornalismo, muito ligado ao jornalismo político, eu costumo brincar com os gestores públicos, principalmente aqueles ligados ao Poder Executivo, que a prefeitura, ou o governo de estado, ou a presidência da República, devia ter um cargo de vendedor, né? Vendedor geral do município, vendedor geral do estado e vendedor geral do país. Eu, como disse na minha apresentação, eu sou empresário, mas eu não sou empresário gestor, eu sou o vendedor. Eu atuo no ramo de perfumaria e sempre fui eu que vendi os meus produtos, sempre viajei Brasil afora vendendo os produtos. E eu sempre brinco com esses gestores o seguinte, que se um dia, né, eu fosse trabalhar numa prefeitura, no estado ou na União, eu pegaria a minha pastinha, né, e sairia vendendo, como eu disse, o município, o estado ou a União, e chegaria para os empresários justamente nesse sentido que você falou. O que eu posso fazer para te trazer para a minha cidade, ou para o meu estado, para o meu país, o que eu posso fazer para facilitar a sua vida? Porque você vindo para cá, eu vou gerar empregos, vou arrecadar impostos, vou circular renda. Eu não vejo qual a lógica de trabalhar no sentido contrário, mas, infelizmente, essa é a cultura do Brasil. Você acha que, historicamente, assim, então, até por esse lado, assim, um dos poucos estados no Brasil que tem essa capacidade, que faz isso, é São Paulo? Olha, essa questão de atrair os empresários para essas questões? Exclusivamente São Paulo. Quando a gente pega esse ranking que eu citei para vocês,
O estado de Uhum. Santa Catarina e do Paraná parece muito bem colocados. As últimas gestões, porque é normal, né? Mas as últimas gestões finalmente enxergaram o que é óbvio para todo mundo. Alguns estados, né, ou algumas prefeituras, como era Belo Horizonte, repito, ainda mantém esse atraso. São Paulo, não tenha dúvida, é a locomotiva do Brasil, tanto capital quanto estado. E as últimas gestões em São Paulo, elas têm caminhado nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, o setor imobiliário, o que tem acontecido em São Paulo nos últimos anos é uma coisa espantosa e maravilhosa de se ver. Aqui em Belo Horizonte foi no sentido contrário, na gestão do ex-prefeito Alexandre Calil e dessa senhora, essa ex-secretária Maria Caldas, que praticamente inviabilizou o segmento imobiliário da cidade, paralisou o segmento imobiliário da cidade. Que bom, inclusive, eu volto a enaltecer o papel da Câmara dos Vereadores, isso está sendo revisto, né, na Câmara, justamente para voltar a criar facilidades para que o setor imobiliário, por exemplo, tenha facilidades em Belo Horizonte. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, não é só São Paulo, não. Tem outras capitais que estão caminhando bem nesse sentido. Ainda bem, né? Isso que eu ia falar. Bom escutar isso. Vamos lá, Vitor? Ô, Ricardo, falando um pouquinho do lado mais esportivo também, né, com a chegada da Arena, o Galo agora joga em casa, né, e de maneira até literal, assim, tem um estádio para chamar de casa, e você falou muito bem, né, se a bola não entra na casinha, se a bola não entra no gol, acho que essa progressão de gestão, ela caminha lado a lado com o resultado esportivo também, até porque o torcedor acaba se tornando o cliente dessa SAF, desse clube, o torcedor, é aquele que vai caminhar lado a lado ali com o clube nesse futuro próximo. Esportivamente, assim, dizendo, o que você acha que o Galo pode fazer nos próximos anos em gestão para que trilhe o caminho correto, para que tenha times competitivos, para que consiga, ao mesmo tempo, pagar suas dívidas? É claro que tudo isso está muito bem desenhado na SAF, e até com o conhecimento que você tem sobre esse processo da SAF, talvez você consiga trazer para a gente um pouquinho mais de informação. Em outras palavras, uma coisa está conectada com a outra, mas o que a SAF tem, o que o futuro do Galo tem para que possa impactar esportivamente dentro do campo também? O que você acha que o Atlético pode fazer de certeiro nesse sentido? Victor, eu vou dar minha opinião assim, baseada em dois fatores. Uma, como empresário, né, como dono de negócio, e, paralelamente, coisas concorrentes, não são excludentes, como jornalista, porque ultimamente, a gente ouviu e leu declarações do CEO, do Bruno Musi, na imprensa a respeito disso. As coisas caminham juntas pelo seguinte: uma empresa, ela tem que sobreviver. Aquela frase que diz que não existe almoço grátis, ela é verdadeira. Uma empresa tem que sobreviver. E para essa empresa sobreviver, ela precisa dar lucro, ela precisa ser rentável. À medida que você gasta mais do que você arrecada, você se endivida. E num país onde se pagam juros extorsivos, como no Brasil, essa dívida a cada ano vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela se torne impagável e, via de regra, as empresas, isso no mundo empresarial acontece, elas quebram. Né? No âmbito do desporto, né, por questões legais, uma associação esportiva ela não pode quebrar, né? Então, clubes de futebol não quebram, né? Eu não sei como é que é a lei anterior, posso estar falando alguma besteira, mas antigamente os gestores, né, os dirigentes, nem responsabilizados eram, e me parece que hoje em dia eles são responsabilizados. Então, um clube de futebol, né, ele tem uma realidade. O Atlético agora é uma empresa, ele é uma SAF. A realidade do Atlético é outra. Ela não pode quebrar, né? Ela não pode simplesmente falar assim, ó, quebra e larga para lá, porque ninguém vai ver a cor do Não tem pagamento. como passar a bomba para outro, né? Assim, Não tem. se Então, você precisa de soluções e tratar o negócio. Isso. A empresa tem que ser rentável, simples assim. Para a empresa ser rentável, ela vai ter que encontrar o equilíbrio. De novo, eu repito, entre gasto, né, e receita. As declarações que eu já ouvi do Bruno Musi, elas caminham nesse sentido. E como empresário, eu endosso. Aí você fala, como torcedor, eu gostaria que o Atlético fizesse um investimento de dezenas ou centenas de milhões de reais, trouxesse aí uma seleção mundial e ganhasse tudo. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu, Ricardo, estou me preparando como torcedor
né, para esse cenário, o que não significa dizer, então o Atlético não vai disputar título, o Atlético vai ficar brigando para não cair, nada disso, gente, absolutamente nada disso. O que eu acho que vai acontecer, de novo, pelo que eu já ouvi de declaração, e é o que eu faria se eu tivesse na direção do Atlético, o Atlético vai ter time competitivo, sim, mas não vai poder formar esquadrão. Agora, repito, isso não impede que ganhe campeonatos. Vamos lembrar o Atlético Paranaense, por exemplo, ano passado, que disputou uma final da Libertadores. Né? Se a gente pegar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar disparado está o Botafogo. Né? Porque futebol não é uma ciência exata. Né? Tem todos esses fatores extra-campo que acabam acontecendo. Lembra quando eu falei lá atrás sobre SAF? Que o futebol, se tudo andar como o futebol anda, os investidores não vão ver a cor, não vão ver o retorno do dinheiro nunca, porque é isso. Quem poderia imaginar que o Botafogo hoje estivesse caminhando para ser campeão brasileiro? Né? E que o Atlético, esse elenco, tivesse praticamente, né, eliminado da disputa pelo título. Então, vai muito nesse sentido. Como torcedor, eu gostaria de ver algo diferente, mas eu estou preparado para enfrentar a realidade de ter caixa equilibrado, de ter o Atlético bem gerido, para aí sim, gente, né, de forma sustentável e sustentada, conseguir fazer investimentos que levem o time a um patamar mais alto. Eu acho que o futuro do futebol, Ricardo, inclusive, a gente vai muito por aquela questão, a gente fala muito aqui, né, que é o Moneyball, né? E o Brighton faz muito isso, né, na Inglaterra. Então você tem um setor muito bem desenvolvido de scout dentro do clube, né? Você tem uma equipe de olheiros bem avançada no mercado, onde você consegue chegar primeiro do que os seus concorrentes, né? Descobrir às vezes ali bons jogadores, você consegue comprar com um valor interessante. Esse cara chega no seu clube, ele te dá um retorno financeiro e ele te dá um retorno esportivo. Né? A gente pega o caso lá agora, foi do Vitor e Gabriel, foi o Caicedo, não é isso? Isso. O que aconteceu? Eles compraram ele por 4 milhões de dólares, ele deu resultado esportivo para os caras venderam ele em recordes lá, assim, o valor, né? Então, eu acho que o futebol caminha para isso, né? A questão do profissional. Você vê o caso do Botafogo mesmo que você citou, vamos colocar aí 1 ano e pouco, né? Que o Botafogo virou SAF. Se ele não tivesse virado SAF, ele estava brigando para não cair agora. Tenho certeza absoluta. Pelo histórico todo que o Botafogo tinha nos últimos anos. Brigando, né? Assim, até sem querer exagerar, de maneira alguma, mas assim, não é nem brigar para não cair, né? O Botafogo estava discutindo se fecha ou não as portas. O Botafogo houveram reuniões para poder saber se o time decretaria falência, fecharia as portas ou não. O Vitor e Fred, veja que coisa interessante, né? De novo, é o futebol. Se você pegar, o clube faz um investimento, por exemplo, num Guilherme Arana, né? E o cara vai ter uma lesão seríssima e fica 1 ano fora. Ao mesmo tempo, o clube faz um investimento no Saravia, que o ex-treinador, o Kudê, quase que matou metade da diretoria, de quem contratou o Saravia, dizendo que pediu o Pelé e trouxeram o Saravia, né? Não sei se vocês lembram desse fato. E o cara está aí, performando bem. O Lemos, outra grata surpresa. Né? Então, é assim, o futebol são apostas. Tem um dado, outro dia quem me falou sobre isso foi o presidente Sérgio Coelho. A gente estava conversando, eu não vou me recordar de cabeça o número correto, mas ele me falou a respeito de um time do Brasil, se eu não me engano, é o Palmeiras, em que a presidente, né, estava comentando a quantidade de jogadores, o investimento que ela fez e quanto desses jogadores vingaram. Né? É ínfimo perto do que foi investido. Porque o futebol é assim. Com relação ao Botafogo, eu acho que vou discordar de você, Fred, e do Vitor também. Eu acho que se o Botafogo não tivesse onde está, e aí não vamos dizer que isso foi planejado, foi muito bem pensado, é um case de sucesso, porque não foi, é um acaso isso que está acontecendo, mas se o Botafogo estivesse brigando lá embaixo para não cair, iam culpar a SAF, dizendo que assim, tá vendo, transformou em SAF, passou o clube todo, porque lá no Botafogo 100% das ações foram transferidas para o investidor. Iriam culpar a SAF, né? O torcedor tem um pouco dessa bipolaridade. Quando dá certo, é o melhor do mundo.
quando dá errado, tá tudo errado. A gente tem que lembrar que 2 anos atrás, né, todo mundo festejava os 4Rs, festejava o presidente Sérgio Coelho, festejava o Rodrigo Caetano, festejava o elenco, porque ganhou tudo. 2 anos depois, muito pouca coisa mudou e todo mundo agora não presta. A questão do Botafogo, até que realmente, falando assim, a gente vai lembrando de algumas coisas, pensando, né? No início do ano, eles pediam, no primeiro semestre, eles só pediam a demissão do ex-técnico deles, né? Do Luiz. Pela performance que eles estavam tendo no Campeonato Carioca e tal, que não estavam jogando bem, né? E hoje estão aí praticamente campeão por causa dele, né? A diferença que o Botafogo tem hoje se deve muito ao trabalho dele, né? O Bruno chegou só dando uma continuidade. Lembra quando foi anunciada a SAF do Vasco? A festa? É. Vamos, agora ninguém segura. Tá lá, né? O Cruzeiro, não quero tripudiar em cima do nosso rival, não. Aliás, eu quero tripudiar, sim. Adoro tripudiar sobre o Cruzeiro. Porque o Ronaldo, a influência do Ronaldo, o nome do Ronaldo, tudo é o Ronaldo. Aí o Cruzeiro subiu, aí o Cruzeiro começou bem a temporada, agora tá aí, de novo, brigando, né, nas últimas colocações. O Ronaldo não presta, Ronaldo é isso, Ronaldo é aquilo, time sem vergonha, porque é assim que funciona no futebol, infelizmente. É por isso que eu falo, podem falar o que quiser desses 4Rs, esses investidores, porque agora não são só os 4Rs, né? Agora tem uma turma aí colocando bastante dinheiro no Atlético. Pode falar o que quiser desse pessoal, né? Mas eu vou te falar, tem que ser muito corajoso para entrar nessa história de futebol, porque é gelada, cara. Eu não entraria nunca. Você pode pegar, se a gente pegar o histórico no Brasil, nem de Galo, né? Vai colocar nas últimas 2 décadas, tirando o Atlético Paranaense aí, que também a gente tem que fazer uma análise, porque hoje eles têm uma dívida muito pequena, mas porque eles não contabilizam a questão do estádio, né? Eles têm uma dívida grande na questão do estádio deles. Mas se for pegar colocar as últimas 2 décadas, a gente não enche uma mão de quantos clubes tiveram lucro em algum ano dentro desses 20 anos no Brasil, né? Essa corrida que está tendo muito na questão, por exemplo, de liga, é muito mais porque os clubes, teoricamente, estão com o pires na mão para sobreviver e precisando de dinheiro, e essa pode ser uma fonte de renda para eles agora, né, do que realmente eles estarem desenvolvendo um projeto de esportivo e tudo. Assim, eu vejo muito mais por uma necessidade no momento, porque realmente os clubes brasileiros estão passando por uma dificuldade, assim, a grande 90%, a dificuldade financeira é imensa, assim. Você vai tirar, sei lá, um Atlético Paranaense, um Fortaleza, né, um Flamengo, que também a gente sabe por causa das receitas, mas o Flamengo também tem dívida, tá devendo jogador também, tem toda uma situação, né, mas tem um Palmeiras que foi ajudado também lá atrás por um mecenas também, né, o Paulo Nobre, o que ele fez pelo Palmeiras também é coisa de pai para filho que faz, né, mas são poucos, né, clubes, assim, então eu vejo que o Galo tá no caminho também dessa questão de organização do clube, né, tá indo para esse sentido também. Trazendo para a realidade empresarial do país, não teria sentido o futebol ser diferente. Se você pegar quantas empresas no Brasil, no universo, o Brasil tem, acho que são 22 milhões de CNPJ, é um número absurdo. Você tem uma taxa de inadimplência das empresas gigantescas, né? E, de novo, como você tem um ambiente econômico muito desfavorável, juros altíssimos, inflação alta, né? Taxa de desemprego que agora começa a cair, como você tem um cenário macroeconômico muito ruim, e isso afeta a economia do país, por que os clubes de futebol estariam à parte, como se vivessem num mundo diferente? Empresas que produzem bens de consumo, né? Eu não estou falando de bens duráveis, não, como geladeira, fogão, estou falando de bens de consumo imediato, arroz, feijão, uma pilha para você usar qualquer produto. Se essas empresas enfrentam dificuldade produzindo e comercializando produtos, um clube de futebol que produz entretenimento e que para poder ter resultado, esse entretenimento tem que ser vitorioso, por que estariam diferentes? Não vivem em Marte, eles vivem no Brasil. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer também, mais voltado para a área jornalística, né? Eu sou jornalista e tenho algo dentro de mim que é muito crítico em relação ao jornalismo, né? É quase que uma autocrítica, mas eu sou muito crítico do jornalismo, principalmente jornalismo esportivo,
Esses dias, recentemente, aconteceu de um torcedor no Twitter reclamando de determinado jogador. E aí eu fiz uma análise, alguns esclarecimentos, alguns comentários a respeito do desempenho desse jogador. E, rapidamente, aquele torcedor que estava criticando o jogador passou a apoiá-lo e enxergá-lo de uma maneira diferente. Então, o jornalismo, ele tem uma capacidade de influência e de formar opinião extraordinária. Acredito que isso nunca mudou. Então, é de responsabilidade do jornalista, e não só do jornalista, mas quem trabalha com comunicação, seja um canal no YouTube como esse, seja um perfil grande na rede social que hoje consegue dar voz para muitas pessoas e fazer com que essa voz tenha um alcance extraordinário. E assim, eu olho com um aspecto crítico e eu quero te perguntar sobre esse momento do futebol, sobre essa questão resultadista, porque você disse bem, olha, se tivesse ganhando, se tivesse vencendo, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Quando o resultado esportivo não vem, a bola bate na trave, a arbitragem não está numa noite feliz, e por um detalhe você perde um título, ou por um detalhe você perde um jogo, o torcedor que é movido por paixão, ele tende a pensar que todo o processo não presta. Às vezes é um projeto que é vitorioso, mas porque a bola não entrou e o jogo ele não saiu vitorioso daquele jogo, ele tende a pensar e vai para a rede social, olha, o projeto não presta, tem que começar do zero, tem que sair todo mundo, tem que jogar, tem que reformar, tem que jogar, demitir o elenco e por aí vai. Só que a minha pergunta será que até onde vai a parcela do formador de opinião, do jornalismo também? Porque, infelizmente, você vê muitos jornalistas também indo para esse caminho do torcedor que é passional. Assim, a imprensa vem e ela rasga elogios, o time está sendo campeão, está maravilhoso, que é o caso do Botafogo hoje. Você liga um programa esportivo e vai estar lá, elogios e mais elogios e mais elogios para o Botafogo. Basta o Botafogo perder uma única partida, aí é culpa do John Textor, é culpa do projeto, é culpa da SAF, e a imprensa também, às vezes, eu sinto ela muito passional e rasa na sua análise. Você acha que tem influência, assim, em relação a esse comportamento do torcedor? Victor, eu acho que a sua crítica é bastante pertinente, sabe? Primeiro que a gente tem que agora renomear, né, o papel, né, o título jornalista. Porque com o advento da internet, das redes sociais, aquele modelo tradicional de jornalismo ou jornalista, ele acabou. Hoje, todo mundo que consegue se comunicar, que leva sua opinião e tem alguma audiência, ele tem que ser considerado como um jornalista, ou como um comunicador, como um formador de opinião. E aí eu entendo a sua crítica, mas eu quero levar a coisa para o lado humano. Todos nós somos humanos, todos nós temos as nossas preferências, as nossas ideologias, as nossas paixões, todos nós somos suscetíveis a emitir opinião, né? E é impossível tirar dentro de nós mesmos tudo isso que eu acabei de falar. O jornalismo profissional, o jornalista ou formador de opinião profissional, aquele cara que realmente consegue limpar a mente e o coração disso tudo para expressar aquilo que ele acredita sem paixão, eu acho que é muito raro, para não dizer que é impossível, né? Eu mesmo tento, nos meus textos, nos meus comentários, eu tento me isentar completamente dessas minhas paixões, dos meus valores. Mas isso é impossível, porque somos todos seres humanos. Eu acho que quando a gente faz isso e a gente erra, mas de boa índole, Vitor, quando a gente erra de boa fé, eu não vejo problema nenhum. Mesmo que as opiniões, os textos sejam contaminados pelas nossas paixões. Se é de boa fé, eu não vejo problema nenhum. O que me incomoda muito é a má fé, né? É a safadeza, com perdão da expressão, de muita gente. Outro dia, um jornalista que vive metendo o pau nessa gestão do Atlético, né, porque agora o time está ruim, mas em 2021 eu o encontrei no Mineirão bêbado, festejando os títulos, ele mete o pau porque a administração é ruim, porque ninguém entende nada, porque não investe, não tem dinheiro, blá, 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 blá. Tudo é banqueiro, é bilionário, só querem saber de lucro. Esse mesmo cara tem a ousadia de fazer uma campanha para mudar o nome do estádio, para tirar o Arena MRV do estádio e nomear de uma outra forma. Só que este sujeito, ele esquece que a MRV pagou, se eu não me engano, vocês podem me corrigir porque eu não me lembro, a minha cabeça é ruim para valores, algo como 60 milhões de reais pelos naming rights da Arena pelos próximos 10 anos.
É isso mesmo? Quer dizer, Isso, isso. jeito, quando ele faz essa crítica, não é uma crítica de paixão, de boa fé, é uma crítica de má fé. Isso prova o mau caráter que ele tem. Porque ao mesmo tempo que ele cobra, ele está querendo tirar receita do clube, compreende? Aí não tem a ver com a paixão, não tem a ver com esse erro que todos nós podemos cometer. Tem a ver com a falta de caráter. E aí, nesse sentido, Victor, para mim, imperdoável. Perfeito. Entendi. Ótimo. Ô, Gabriel? ô, Ricardo, você falou muito bem aí do Galo, muito bem da Arena, questões envolvendo o lado político, né, o cenário político de Minas. Eu queria saber um pouco, puxando um pouco o lado da sua história mesmo, e aí eu deixo até aberto para você me corrigir caso eu fale cometa algum engano aqui. Você começou a Manda ver. trabalhar muito cedo, né? Com 16 anos, você começou a trabalhar no banco e logo 17. assim, 17 aí, ó, 17 anos você já começou ali trabalhar no banco e você logo já foi para essa área da perfumaria, né? Dessa área empresarial. E no mais tardar você tem essa virada de chave para entrar no âmbito jornalista. Eu queria que você comentasse para a gente o que que te motivou a ser jornalista, a entrar nessa área e como que foi um pouco da sua caminhada, né, ali dos 17 anos até o atual momento. Gabriel, pô, legal você ter perguntado, porque me dá oportunidade, né? A gente contar a própria história é sempre bacana. Eu comecei a trabalhar com 17 anos no extinto Banco Nacional, né? Vocês todos são muito jovens aí. Existia um banco Eu chamado lembro. Banco Nacional, que patrocinava Ayrton Senna, lembra? Era o banco do Isso. Ayrton Senna. E eu comecei eu trabalhei lá como caixa, né? Antigamente também tinha caixa de banco. Hoje em dia a gente nem no banco mais vai, né? Eu não sei se ainda existe o caixa. Mas eu trabalhei como caixa. Com 19 anos eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, estagiar numa empresa multinacional do ramo de perfumaria, mas de matéria-prima para a indústria de perfumaria, de cosméticos, de alimentos. Fui efetivado nessa empresa, passei lá 12 anos incríveis. Depois eu abri o meu próprio negócio também dentro do segmento de perfumaria, mas e não mais matéria-prima, produto acabado. E como eu disse mais recentemente, coisa de 8 anos atrás, aí, Gabi, por essas coisas do destino, né? Eu escrevo muito bem, eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de estudar no Colégio Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte, que é uma escola de excelência, né? E então eu sempre escrevi muito bem. E um dia, por essas questões políticas, eu não me considero, eu não me encaixo, né, nesses rótulos de direita, esquerda, nada. Eu sou quem eu sou, eu represento as minhas crenças, os meus valores, eu brinco que eu represento o meu bolso, né? Para mim pouco importa se é o PT, se é o PL, se é Bolsonaro, se é Lula. Se tem um político, né, que invadiu a minha privacidade, entrou no meu celular, na minha televisão, no meu computador, pediu o meu voto, dizendo que vai resolver os problemas da sociedade. Eu confio a este político o meu voto. Ele se elege, vai para o poder, ganha rios de dinheiro, benefícios indecorosos para um país pobre como o Brasil. Eu não vou nem contar com os que roubam, não, tá? Vamos dar de boa que não roubem. Mas se esses caras não entregam o que eles prometeram e eu estou pagando, pô, eu vou passar pano, eu vou chamar esses caras de mito, ou de papai, de mamãe, eu não. Eu vou criticar veementemente. Então eu não tenho essa ideologia. E por conta da política, Gabriel, em 2014, quando a ex-presidente Dilma foi reeleita, pô, na esteira de tudo aquilo que estava acontecendo no país, de petrolão, aquela safadeza toda, eu escrevi um texto. Eu nunca gostei de redes sociais, eu nem tenho redes sociais, não sou ativo nelas. Eu escrevi um texto no Facebook, naquela época tinha esse troço de Facebook também, hoje é só Twitter, Twitter virou X, né? E Instagram, TikTok. Eu escrevi um texto, eu estava em São Paulo, minha mãe morava em São Paulo, e aí foi a noite inteira, quando a Dilma ganhou, foi a noite inteira de buzinaço, né? E a mamãe já era idosa e ela morava num bairro em São Paulo de idosos, e aquilo me deixou muito chateado. Eu escrevi um texto de desabafo em cima daquilo. Esse texto viralizou. E, obviamente, começou a vir uma enxurrada de ofensas no Facebook da minha esposa. Aí ela foi abrir uma conta no Facebook para mim. E eu comecei a escrever no Facebook muito rápido. Aquele reloginho que marcava o número máximo de amigos chegou no topo. Eu comecei a ter um monte de seguidores. Através disso, o Estado de Minas
o editor do Estado de Minas, o Beni Cohen, um beijo enorme para ele, um jornalista da melhor qualidade. O Beni me chamou para hospedar um blog no Estado de Minas. E eu criei esse nome do blog, Opinião Sem Medo. Tinha a menor ideia do que era um blog. Esse blog rapidamente se tornou sucesso. Era a página, era um dos conteúdos mais lidos do Estado de Minas. Aí, logo em seguida, 2 ou 3 anos depois, o Estado de Minas me convidou para me tornar colunista e não mais um blogueiro. Alguma coisa de bom meus textos devem ter, porque sempre foi a coluna muito mais lida do jornal e do portal. Por causa disso, a revista Isto É, né, que é uma revista de São Paulo, uma revista nacional, me chamou para ser colunista dela. Isso foi no final de 2019. Aí eu me tornei colunista da Isto É. E aí, como eu já disse também lá no começo, ano passado, a Rádio Tatiaia me convidou para fazer parte do Conversa de Redação, que é um dos programas mais importantes da rádio. Foi um período maravilhoso para mim. E agora, tem um mês e pouquinho, eu fui contratado pela Rede 98 para poder apresentar, para poder participar dos programas. Eu faço o Central 98, primeira edição, de segunda a sexta, com o Paulo Leite e com o João Henrique, às 7 da manhã. Faço também outro programa, que é o 98 Talks, também de segunda a sexta, de 7 às 8, às vezes com o Rodrigo Carneiro, ancorando, às vezes com o Paulo Leite. Continuo escrevendo para a revista Isto É. Vou colocar no ar um site próprio agora. Eu saí do Estado de Minas. Vou colocar no site um site próprio no ar. Então, minha trajetória basicamente é essa, assim, sabe? E continuo empresário. Eu tenho sócios em São Paulo que me ajudam, são sócios queridos, amigos, são irmãos de uma caminhada de mais de 20 anos, que me ajudam muito nessa empreitada, então eu fico livre para poder exercer o jornalismo. E, Gabi, estou feliz pra caramba, porque você poder comunicar e ajudar as pessoas a compreenderem melhor alguns cenários é fabuloso. Entendi. Só emendando então, cara, é uma carreira assim, de dar orgulho, né. Eu tô começando agora, tenho só 23 ainda, tô começando ainda, acabei de terminar a faculdade de jornalismo, tô começando essa carreira e ter a honra aí de receber, né, Pô, esse imagina. relato seu, assim, então é realmente algo muito motivador, né, pra gente que tá começando nessa área. E aí eu já queria, essa carreira que você detalhou muito bem pra gente, eu queria que você um momento eu sei que vai ser difícil, mas, qual foi o grande momento da sua carreira pra você? Qual foi o momento mais marcante da sua carreira? E aí você pode discorrer mais sobre isso, citar outros também. Olha, eu não tenho um momento marcante, né? Eu posso dizer que os momentos que mais me divertiram ao longo desses anos foram aqueles que eu consegui incomodar o poder, que eu consegui incomodar um poderoso. Isso aconteceu ano passado com o ex-presidente Bolsonaro, por colunas que eu escrevi, muito críticas a ele. E é interessante, né? Eu sou um cara crítico, mas crítico para valer, do ex-presidente Bolsonaro. E aí, quem não me conhece, me rotula como comunista, né, petista, vai para Cuba. Mas antes de existir Bolsonaro, né, eu sempre fui um crítico ferrenho do PT, das gestões do ex-presidente, atual presidente Lula e desse presidente Lula. E aí, aquela época, por essas mesmas pessoas, né, que me xingam quando eu critico o ex-presidente Bolsonaro, aí eu era ídolo dessa galera, né? Então, os meus grandes momentos que eu sempre me diverti, quando eu incomodei para valer esse pessoal. Eu incomodei muito o presidente Bolsonaro, eu já incomodei, eu recebi um processo ao longo desses anos todos, e é um processo que para mim é uma honra, né? É um processo movido pela presidente do PT, pela deputada Gleisi Hoffmann, né? Ser processado por aquela senhora, para mim é um orgulho, que é sinal que eu estou certo, é sinal que eu estou correto. E vou dizer por quê. A época, para vocês verem, né? A época, quando ocorreu aquela tragédia horrível aqui, em Brumadinho, 200 pessoas mortas, essa senhora, naquela mesma semana, escreveu um artigo, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, culpando as privatizações, vocês nem tinham nascido, tá? Ocorridas lá no governo Fernando Henrique, culpando, porque a Vale, né, foi privatizada à época pelo Fernando Henrique, como se houvesse a menor correspondência entre um fato e outro. Né? Ou seja, fazendo proselitismo político em cima de mortes, em cima de pessoas que estavam sofrendo aqui no nosso quintal. E aí eu escrevi uma coluna muito dura a respeito, bati pesado nela, me excedi sim, e aí ela moveu um processo que não deu em nada. Né? Então me dá muito orgulho
ter comprado essa briga. Então, foi um segundo episódio. Hoje, pouco antes de estar aqui com vocês, a gente entrevistou no Talks, lá na 98, a gente entrevistou o secretário de governo, Marcelo Aro. Está tendo um pega para capar aqui na Câmara dos Vereadores, o Fred talvez não esteja acompanhando, mas há um grupo político ligado ao secretário Marcelo Aro, né, que se intitula Família Aro, querendo, né, e infelizmente talvez consiga, destituir da vereança o vereador Gabriel Azevedo. E se vocês me perguntarem por que eu falo infelizmente, porque o motivo é um motivo indecoroso, é um motivo, perdão da palavra, sacana. Eles estão tentando caçar o mandato do vereador Gabriel por quebra de decoro, porque o Gabriel, de forma errada, né, é absurdo o que ele faz, ele xinga em debates políticos na Câmara, ele xinga vereadores, ele ofende o prefeito Fuad de forma grotesca, isso tudo é repugnante, isso tudo eu bato todo santo dia quando ele faz essas coisas. Mas vamos combinar, isso não é motivo para caçar um mandato de um parlamentar legitimamente eleito. Porque quando você faz isso, você está caçando os votos dos eleitores. No limite, você está caçando a própria democracia. Uma coisa é o cara roubar. Uma coisa é o cara fazer mal para a Câmara dos Vereadores, fazer mal para a cidade de Belo Horizonte, fazer mal para os seus pais, coisa que ele nunca fez. A outra é ser um grosseirão, né, um destemperado e falar besteira por aí. Então, a gente estava entrevistando o secretário Marcelo Aro, esse grupo dele tenta caçar o vereador Gabriel, e o Marcelo Aro, eu fiz uma pergunta legítima, normal, a respeito da nomeação. Ele nomeou para a secretaria dele o marido de uma vereadora que o Gabriel brigou recentemente e que apoia o impeachment dele. E o Marcelo Aro nomeou o marido dela. Eu perguntei se tem alguma coisa a ver com a outra. Pô, para quê? O cara já veio me dizer que queria que eu fosse assim com o Gabriel, que me lê há muito tempo. Enfim, brigou comigo pela pergunta que eu fiz. Quando eu consigo despertar, Gabriel, esse tipo de revolta, de reação de um político, é a hora que eu me divirto, porque a gente consegue acertar o alvo. O Ricardo, como que você vê, por exemplo, essa questão toda que está acontecendo em Belo Horizonte agora? Eu acompanho um pouco, estou acompanhando um pouco essa questão da Câmara aí, bem por alto, né, dessa questão que está acontecendo. Aí até levando um pouco pro Atlético, porque quando a gente começa a escutar os nomes dos prováveis futuros candidatos a prefeito de Belo Horizonte, até agora todos os nomes que eu escutei têm uma certa ligação com o Galo, né? Você vê, né, a questão do Fuad, eu acho que, se eu não me engano, ele pode ser candidato, né, agora na próxima. Você tem a questão do Gabriel, que era um possível candidato também, né, sem partido. Você tem alguns outros também que têm uma certa ligação com o clube. Como que você vê essa questão? É a força da torcida do Atlético que leva esses caras para o poder? Você acha que é uma coincidência normal de esses últimos, né, líderes que tiveram em Belo Horizonte tendo essa ligação com o clube? Eu acho que os cruzeirenses não vão concordar comigo, não, mas eu acho que isso reflete o tamanho da torcida do Atlético em Belo Horizonte, na região metropolitana, principalmente. Você acabou de citar alguns nomes. O prefeito Fádio Noma é atleticano e conselheiro do Atlético, se eu não me engano, conselheiro benemérito. Isso. O Marcelo Aro, que eu acabei de falar, também é conselheiro, se eu não me engano, benemérito do Atlético. O Gabriel, ele foi conselheiro do Atlético. Um dos possíveis nomes, e um ótimo nome, por sinal, meu ex-colega lá de Itatiaia, o Eduardo Costa, atleticano. Alexandre Silveira, que alguns falam que pode ser candidato também a prefeito de Belo Horizonte, atleticano. De cabeça, deixa eu ver quem mais que pode estar nessa disputa. Enfim, realmente existem muitos candidatos à prefeitura e muitos políticos que são atleticanos, mas é como eu disse, eu acho que isso reflete o tamanho da torcida atleticana. Os cruzeirenses ficam dizendo que a imprensa mineira, né, chama Press Galo, né, o Galo Press, porque tem um atleticano, mas caramba, reflete o tamanho da torcida do Atlético. É verdade. Professor e jornalista e político, e a gente vai ter aí a grande maioria, principalmente aqui na região metropolitana, é bizarro, assim. Eu queria fazer uma pergunta também, porque você falou sobre esses momentos que foram marcantes na sua carreira, nesse sentido de conseguir incomodar, né? Que é esse sentimento de que, poxa, atingiu um objetivo, foi construtivo, foi funcional
para algo. Agora, falando do seu lado torcedor, do seu coração preto e branco, assim, você curtiu o título de 2021? Triplete, curtiu o Libertadores? E aí tem muita coisa para poder contar e festejar. Mas qual foi o título ou a emoção? Talvez não foi um título, talvez foi uma noite atípica de Galo, de Mineirão, não sei. Mas qual foi a noite, assim, ou o dia que o Galo te deixou, assim, tão feliz que você pensou assim, poxa, hoje eu quero chutar o balde, hoje eu só quero comemorar, eu não quero pensar em nada mais. As suas noites felizes como atleticano. Vitor, é até difícil eu falar essas coisas, porque realmente isso me toca muito e me emociona muito, sabe? O Atlético é uma coisa muito séria, para mim, é uma coisa muito séria na minha vida, nos meus sentimentos. Eu te falo que, sinceramente, eu nunca senti uma emoção igual a que eu senti naquela bola do Jiménez batendo na trave, em 2013. Porque eu sou de uma geração, cara, que, putz, a gente sofreu muito, sabe, velho? Eu acompanho o Atlético, mas acompanho para valer, né? Eu como arquibancada desde 10 anos de idade. E eu vi o Atlético em 76, né? Chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Em 77, perder uma disputa de pênaltis no Mineirão para o São Paulo. Depois, em 80, de forma, nossa senhora, grotesca, né? Num roubo histórico, perder a final para o Flamengo. Depois, em 83, ser eliminado num jogo que até hoje eu não consigo compreender como, roubado também para o Santos aqui no Mineirão. Em 85, ser eliminado pelo Curitiba. Gente, vocês não tinham nascido, mas os finalistas daquele ano foi Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético e Curitiba. O Atlético conseguiu ser eliminado no Mineirão pelo Curitiba, numa semifinal. Em 86, o Atlético conseguiu ser eliminado numa semifinal pelo Guarani de Campinas, com um gol, um cara chamado Marco Antônio Boiadeiro, que jogou no Cruzeiro depois. O cara deu um chute, a bola bateu na bunda de um cara chamado Reinaldo Xavier, um centroavante do Atlético, que entrou. 87, o Atlético foi eliminado no Mineirão, na Copa União. O Atlético ganhou os 2 turnos daquele ano, um time mágico do Tele Santana, foi campeão disparado, invicto, e por uma estupidez do regulamento fez com que o Atlético disputasse com o Flamengo, porque o correto era o Atlético que automaticamente, ele ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo, ele deveria estar na final. Mas não, inventaram uma regra e teve que disputar a semifinal com o Flamengo. Depois, em 91, para o São Paulo. Depois, em 94, para o Corinthians. Depois, em 96, para a Portuguesa de Desportos. Tudo isso que eu estou falando são finais e semifinais. Depois, em 99, final para o Corinthians. Eu estava lá, eu morava em São Paulo e vi uma bola, um chute do Robert dentro do gol e se tivesse 1 centímetro a menos, aquela bola tinha entrado. Depois, em 2002, para o São Caetano, também estava lá, uma chuva torrencial. Aí vem o campeonato por pontos corridos, né? Se você pegar a história, toda a história que eu narrei, esses títulos que a gente deixou escapar, o Atlético, se esses campeonatos anteriores fossem por pontos corridos, o Atlético seria pentacampeão brasileiro. Aí o campeonato passa a ser por pontos corridos, aí o Atlético vai em queda livre. É rebaixado em 2005, depois fica remando, né, para tentar se manter. Veio 2009, né, a gente estava em vias de disputar e ser campeão, mas aí tinha o Flamengo, o Palmeiras, times muito mais fortes. Aí, finalmente, vem 2012, caramba, a gente chegou perto e não deu. Então, assim, eu sou de uma geração muito sofrida. Quando vem 2013, velho, e a gente ganha aquela porra daquela Libertadores, não tem como, entendeu? Aquilo não ter sido um troço espetacularmente mágico, porque foi como colocar para fora, e da maneira que foi, né? Do Vitor pegando o pênalti. Cara, aquele ano, eu parei a minha vida. Eu fui a todos os jogos, meus irmãos, meus amigos. Eu fui para Tijuana, velho, no México, assistir jogo, sabe? Para Argentina, todos os jogos, para São Paulo. Então, quando aquilo aconteceu, foi um negócio espetacular. Em 2021, eu passei praticamente o ano inteiro morando na terra do Fred, morando em Nova York. Eu estava num momento pessoal muito difícil, né? Era pandemia e a minha mãe tinha falecido no final de 2020. Eu não estava me encontrando em casa. E como era pandemia, não podia trabalhar. A escola, eu tenho uma menina, uma filha de 17 anos, com ensino remoto. E eu queria viver uma experiência de morar no exterior e a gente foi para Nova York. E o plano era ficar até o final do ano, morar o ano inteiro.
Quando chegou em setembro, as aulas voltaram. E aí a minha filha e minha esposa retornaram e eu falei assim, não, eu vou ficar até o final do ano. Mas aí, cara, o Atlético começou a ficar próximo do título. Em novembro foi no jogo contra o Juventude. Antes do jogo de Juventude eu voltei. Aí eu assisti Juventude, assisti Fluminense, né? E aí, quando veio o jogo do Bahia, foi a segunda, né, grande emoção, gigantesca. Tá? Eu terminei aquele jogo abraçado na cama, aos prantos no chão, pedindo a Deus que aquilo acabasse logo, né? Que aquele jogo acabasse. Foi uma emoção também indescritível por todo esse histórico que eu falei, do momento que eu estava, de ter morado fora, de ter perdido a minha mãe. Aquilo foi muito emotivo também. Mas, cara, nada comparado à sensação de ganhar a Libertadores em 2013. Fantástico. 2013 eu estava no Mineirão também, na final, também acompanhei quase todos os jogos da Libertadores. E eu não passei por todos esses jogos que você contou da sua história, não, mas boa parte dos anos 80, 90 e 2000 também eu passei. A minha sensação no Mineirão é que eu olhar para meus amigos, olhar para o lado assim, a gente ganhou, a gente é campeão, sabe, você não acreditar? Eu cheguei em casa, minha mãe, meu pai olhar, e aí? Eu falei, a gente é campeão, você não acreditava, sabe? Assim, nós sofremos tanto, passamos por tanta coisa, né? O time caiu na Série B, eu estava no Mineirão, fui em todos os jogos da Série B, né? A gente subiu, então, assim, por toda essa história, né? E depois foi marcante para mim também, um pouco parecido com o que você contou, porque quando a gente foi campeão brasileiro em 2021, a gente conseguiu ser campeão e por tudo isso que eu passei ao lado dos meus amigos, familiares, que a gente ia pro jogo junto, né? Torcida, eu estava longe, né? Nesse momento, eu não estava aí perto. Então foi marcante para mim a questão de ser campeão e marcou de uma outra maneira que assim eu fui campeão e não tive aquele sentimento de estar com os meus amigos naquelas décadas todas que a gente teve juntos, né? Naquele momento. Isso foi marcante para mim. Fred, esse seu relato é bem bacana e bem tocante também, né? Porque tanto em 2021 como agora na inauguração da Arena, né? Nos jogos, nos eventos, o que eu mais tenho ouvido de vários amigos é um pouco disso que você falou, porque alguns deles já perderam os pais, né? Uhum. E essa sensação que você está falando, né, de não poder estar presente fisicamente num momento tão especial. Essas pessoas, elas relatam muito isso, a sensação de, infelizmente, não terem presentes ao lado delas, né, os entes queridos que se foram. É uma coisa que tem sido muito, muito comum, né, de ver nos últimos dias, nos últimos meses. Puxando um pouco desse relato aí, igual eu falei, né? Eu sou de 2000, então assim, eu não peguei quase nada disso, mas assim, Centralizado, cara. Gabriel comeu só o filé, só a picanha, né? Que ele tá comendo. Ele e o Vitor, praticamente. mas sabe o que é mais engraçado? Eu vou no estádio desde que meu pai me leva no estádio desde que eu tenho, sei lá, 3 anos de idade. Só que assim, o momento que eu comecei a ter noção de que eu estava num estádio, que eu comecei a ter noção do que era uma partida de futebol, foi justamente quando o Galo estava na segunda divisão. Foi quando eu comecei a entender. Então, assim, eu costumo brincar com meus amigos que no meu coração eu não vejo aquela campanha do Galo na segunda divisão como algo ruim, assim, sabe? Porque foi algo que foi meu primeiro contato com o Galo, meu primeiro contato de saber o que é Galo. Então, assim, eu fui em bastante jogo com meu pai da segunda divisão. Meu pai tem mais ou menos a mesma idade de você, Ricardo. Meu pai é de 71, se eu não me engano, você é de 67, né? Isso. Então, apesar de eu não ter vivido isso, cara, eu sempre fui muito próximo do meu pai, então, e o Galo sempre foi o fator que uniu a gente, né? Assim, que é a nossa paixão em comum, a nossa maior paixão em comum. Então, mesmo não tendo vivido isso, eu arrepio até agora relatando isso para vocês. Eu consegui sentir um pouco do que você sentiu, Ricardo, vendo meu pai sentir isso, sabe? Gabriel, sabe o que é interessante, né? Tem uma brincadeira, você já deve ter escutado, que fala assim: toda história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade.
essa questão da segunda divisão, né, da Série B, é bem isso, né? Você vê aquilo para mim, cara, foi uma catástrofe. Você não tem ideia. Quando o Atlético caiu naquele jogo contra o Vasco, eu vou no jogo, não vou no jogo, vou no jogo, não vou no jogo. Peguei o carro, fui, fiquei no estacionamento, eu não consegui entrar. E fiquei ouvindo no rádio aquele jogo. Eu me lembro que teve um pênalti pro Vasco, e posso estar enganado, mas acho que foi isso que aconteceu. Aí eu liguei o carro e falei, vou embora, porque agora que vai ser eliminado mesmo. E, se eu não me engano, cara, o Romário bateu e perdeu o pênalti, tá? O Bruno, esse rapaz que foi preso, pegou o pênalti. Mas aí estava chegando próximo do fim do jogo, eu entreguei os pontos. E para não ficar na cidade ouvindo os cruzeirenses soltando foguete, eu peguei o carro e peguei a estrada, fui em direção ao Rio de Janeiro. E fiquei lá até sei lá que horas, esperando a bagunça terminar. Chorava, velho, chorava. Aquilo para mim foi uma catástrofe. Não me recordo até hoje do Roberto Abras, ele na época estava na Itatiaia, ele começou a chorar no vestiário também, na hora que estava fazendo uma entrevista. Aquilo foi horroroso, não gosto nem de lembrar. Aquilo foi um momento terrível para mim. E o que eu estou dizendo é isso, para mim foi uma coisa horrorosa, e para você já foi o oposto. Então tem a minha verdade, tem a sua, e tem o fato em si, que foi o Atlético disputar a Série B. Então é interessante, porque é assim que é mesmo, né? As pessoas reagem e têm sentimentos diferentes sobre uma mesma situação. Foi bacana a gente falando um pouco sobre isso, até confidencial uma situação, né? Agora na inauguração da Arena, né, no jogo do Galo e Santos, o Gabriel foi no estádio com o pai dele. E quando ele foi pro estádio, ele fez um vídeo aqui pra gente do canal, né, Vitor? Ele fez todo o momento, ele saindo de casa com o pai dele, né? Entrando no metrô, chegando e tudo, assim. Aquilo ali pra ele, talvez, eu sou mais fechado com essas coisas, não comentei nada com eles, tudo tô comentando aqui agora, mas aquilo começou a me lembrar lá atrás dos momentos que eu tive com meu pai, a satisfação que eu tive de ver o Gabriel tendo esse momento com o pai dele, que eu não estou podendo ter, de estar com meu pai aí na inauguração do estádio, de estar aí, e ele teve com o pai dele, isso foi tão gratificante para mim quando ele mandou o vídeo, foi o momento que mais me marcou, assim, sabe, na inauguração, eu falei assim, poxa, olha a oportunidade que ele está tendo, né, cara, de estar aí com o pai dele, sentado na cadeira do nosso estádio, da nossa casa, vendo o nosso clube, né, e lembrar de tudo que a gente passou lá atrás, né, isso para mim foi não vai sair da minha memória isso, né? Esse momento. Você ainda não teve na Arena? Não, ainda não. Não. Olha, Fred, depois eu vou te falar, velho. Prepara o lencinho, porque a primeira vez que você entrar e ver aquilo ali, rapaz, é indescritível, a sensação é indescritível, sabe? A primeira vez que eu acompanhei a obra, né? Eu tive por algumas vezes durante a construção, mas eu fiquei um período, uns 2 ou 3 meses sem aparecer por lá. E aí, quando eu estive lá, já estava pronto. Faltava instalar o segundo telão. Putz, cara, você cai no choro. E aí eu me lembro que no primeiro evento, que foi um culto ecumênico que teve, não teve também como cair no choro. O Pedro Tavares, né, puta, um dos maiores atleticanos, para quem não sabe, o Pedrão é um leão, ele trabalha no Atlético. Não sei exatamente qual que é o cargo do Pedro, diretor, sei lá. Ele é um leão do Atlético, eu só sei isso. É um cara que dá a vida pelo Atlético. É um cara, boa parte desse estádio aí, pode colocar na conta dele, porque o que esse sujeito batalhou lá atrás para poder convencer o conselho a vender aquela primeira metade do shopping, né, não está no gibi. Como também é outro cara que a gente tem que colocar na conta também, do ex-presidente Daniel Nepomuceno. Foi um cara, um leão também, que ajudou a tirar do papel, enfrentou tudo que podia para poder colocar a arena de pé. Então, nesse evento, no culto, eu encontrei com o Pedro e um olhou para a cara do outro, assim, e não tem como chorar, sabe? Porque a gente sabe tudo aquilo que custou. E aí, eu me lembro que, sei, cara, poucos meses atrás, a gente teve o anúncio oficial, a gente teve uma reunião, eu, Bruno Musi, toda a equipe da Arena MRV, a gente teve uma reunião com o prefeito Fuad Noman, com o secretário Daniel Messias, o secretário Fleury, talvez uma outra pessoa,
da prefeitura, e a gente teve uma reunião definitiva a respeito da possibilidade de abrir a arena e tudo mais. E, pô, deu tudo certo, como eu falei, essa prefeitura, essa gestão tem sido muito legal, muito colaborativa, sempre preservando, pensando no máximo na segurança de todo mundo, fazendo tudo direitinho, de acordo com a regra, de acordo com as leis. Quando terminou essa reunião e o prefeito e o Bruno anunciaram lá, né, deram uma entrevista e anunciaram a abertura, vamos chamar assim, oficial da arena, eles foram embora, né, o prefeito foi embora, eu virei para o Bruno e falei assim, Bruno, posso entrar ali, ficar ali um pouco sozinho, né, lá dentro da arena? E ele falou assim, vai. Eu entrei, cara. E, putz, foi uma emoção louca. Eu, na hora, até gravei um vídeo, não sei se vocês viram, eu acabei comendo a grama da arena. Na arena. Isso circulou por aí pra caramba, porque a sensação era aquela, sabe, assim, de, pô, isso é meu, né? Isso pertence a mim. Cara, é indescritível. Prepara o lencinho, Fred. Quando você vier, cara, não tem como não cair no chão. Eu tô esperando a turminha aqui de casa ficar um pouquinho maiorzinha pra eles curtirem mais, assim, aí nós estamos combinando de ir aí. Você até comentou um pouquinho do Daniel, essa importância que ele teve, né? E falando hoje de conselho, né, no Atlético, assim, em tudo. Você acha que esse um pouco, assim, desse afastamento do Daniel hoje no conselho do Atlético, né? Ele faz falta, assim. Daniel sempre foi um cara muito bem articulado, né, com os conselheiros, mesmo sendo um cara muito novo, né, assim, de idade mesmo, assim, né, ele sempre foi um cara muito atuante dentro do Atlético, né, no conselho e tudo. E eu vi que nesses últimos tempos, acho que até por questão dele mesmo, o pessoal dele, eu vi que parece que ele afastou um pouquinho do clube, assim, foi menos ativo. Você vê isso, assim, essa falta do Daniel um pouco, assim, no conselho também, essa questão dele ser mais ativo? Fred, eu não saberia te responder isso, né? Primeiro porque eu sou um conselheiro recente do Atlético e eu conheço muito superficialmente o Daniel. Eu só ouço falar muito bem dele, por todos os conselheiros, por todos os dirigentes do Atlético, por vários amigos em comum que a gente tem. E às vezes que eu encontrei com o Daniel, agora no jogo contra o Santos, a gente assistiu uma parte do jogo juntos, ele sempre me causou muito boa impressão, sabe? Eu sempre tive muita simpatia pelo Daniel. E eu sei que ele se afastou nos últimos anos do Atlético por questões pessoais, talvez por alguma mágoa, algo que tenha o deixado triste, e por causa disso ele optou por se afastar. Eu realmente não sei dizer, como eu disse, eu não tenho intimidade com o Daniel, mas o que eu posso dizer é que todo mundo que eu falo, cara, só fala bem do Daniel. Então, nesse sentido, Fred, eu quero crer que ele faz falta, sim. Eu acho que todo conselheiro, cara, que tende, né, que agrega, todo conselheiro que traz algum tipo de ajuda, cada um dentro da sua habilidade. Tem conselheiros que são muito bons em administração, conselheiros que são muito bons em marketing, conselheiros que são muito bons em articulações. Todos os conselheiros que puderem agregar fazem muita falta para o Atlético, sim. E tomara, né? Se ele está afastado, tomara que essa mágoa ou esse motivo que o faz se manter afastado, tomara que isso passe e que ele volte mais ativamente para o conselho, porque eu tenho certeza, por tudo que eu ouço falar dele, faz muita falta, sim. Vitor, Gabriel. Vitor. Opa! O microfone estava desligado aqui. Ricardo, sim, acho que minha última pergunta, sim, minha última consideração, já aproveitando até para agradecer. Quando é a última é porque está acabando. Imagina. Até agradecer também por você dividir, né? Você em pouco tempo aqui com a gente dividiu sua experiência, momentos particulares, momentos profissionais e um pouco da sua vivência também ali como atleticano, né? Muito obrigado por ter aberto o coração aí para a massa, para quem está nos assistindo, para a gente nessa entrevista, com certeza foi muito bacana. E aí, só a minha última pergunta aqui para você é sobre esse elenco, esse Galo de hoje, sobre o momento que vive o time, como é que anda a sua expectativa aí nesse Campeonato Brasileiro, se você ainda confia que na reta final ali, de repente, a gente ainda consiga essa vaguinha para a Libertadores. Vitor, primeiro, obrigado cara. É uma honra estar aqui com vocês. Como eu disse, há uma nova forma de comunicação no mundo já há algum tempo. Vocês fazem parte dessa forma de comunicação e eu agradeço demais. A honra é minha.
eu poder participar desse programa com vocês. Me chamem todas as vezes que quiserem, que vou vir aqui com muita alegria. Com relação ao time atual, as minhas expectativas, olha, não tem muita coisa boa a dizer, não. Eu acho que a gente tem um elenco, apesar dos especialistas, né, dizerem o contrário, eu acho que a gente tem um elenco mediano, né, não diria fraco de maneira alguma, mas acho que a gente tem um elenco mediano. Eu acho que essa troca constante de técnico nos últimos anos, isso prejudicou demais o Atlético. Não estou culpando ninguém, nem quem trouxe, nem quem demitiu, até porque ninguém pode imaginar que um treinador como o Cudê vai chegar aqui e dar um piti em público, ou que o trabalho do Cuca, depois de ter sido multicampeão em tudo, não fosse funcionar novamente. Ninguém poderia imaginar que um Filipão, um cara com esse nome dele, com a trajetória dele, um cara que foi vice-campeão da Libertadores agora, outro dia, não conseguisse fazer esse time jogar. Na minha opinião, o time evoluiu, o time já não vinha bem com o Cudê, acho que piorou demais. Eu não estou nem um pouco esperançoso. Com o título, eu joguei a toalha. Tomara, cara, vamos torcer muito para o Atlético conseguir dar uma arrancada, porque, de novo, o futebol tem dessas coisas, né? O time pode engatar uma sequência de 4, 5, 6, 7, 8, sei lá quantas partidas e chegar bem na frente no G4 e conseguir a classificação direta para a Libertadores. Que é isso que a gente precisa, né? Isso que eu torço para que aconteça. Para que ano que vem, com a Arena aí sim funcionando em plena capacidade, com as condicionantes viárias mais já realizadas, eu espero que todas, talvez, com a arena mais azeitadazinha. Isso também é uma coisa que eu gostaria de comentar e pedir, né, para os torcedores compreenderem. É normal que o trânsito esteja ruim, é normal que o estacionamento não funcione bem, é normal que o Wi-Fi caia, é normal que falte cerveja. É normal, gente, é um equipamento gigantesco. A operação de um troço desse, com 30 mil pessoas, é de uma complexidade que vocês não fazem ideia. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, BH Trans, o que eles chamam de catering, né, que é o abastecimento de comidas e bebidas. Há uma cozinha industrial, tem elevador, tem que descer, tem freezer, aí tem Wi-Fi, aí quebra uma peça, são 700 repetidores, tem todo o quadro móvel, você tem que contratar, aí as pessoas podem adoecer, outras não aparecem. É tanta coisa para dar errada, velho, que é impressionante como dá certo. Então a gente tem que ter paciência nesses primeiros jogos, nesses primeiros momentos. Então o que eu espero é que ano que vem, com a casa também em ordem, e se Deus quiser, a gente dispute a Libertadores, cara, porque eu vou te falar, vai ser ruim de ganhar do Atlético aqui. Estou dizendo que vamos ser campeão por causa disso, não, mas, velho, vai ser ruim ganhar do Atlético na Arena. Concordo plenamente. Gabriel. Ô Ricardo, a gente vê hoje, infelizmente, muita gente criticando, e aí, por exemplo, chega, faz a crítica, cruza os braços e vê o pau torar, né? Vê o circo pegar fogo. Você é um cara que você critica, mas você não faz isso, né? Você critica e vai em busca de melhorar, né? De ajudar. Por exemplo, você chega e faz uma crítica a alguma coisa da gestão atual, mas você chega e propõe soluções, né? Você ajuda com que o clube melhore, né? Você não só solta a crítica, até de forma às vezes prejudicial para o clube. A gente vê aí muitas vezes, por exemplo, soltando críticas referente à grama sintética, grama natural, colocou grama natural e agora vai mudar para sintética. A gente vê o pessoal falando que já virou uma casa de show, então por conta disso já está igual o Mineirão, o gramado vai ficar ruim. E solta a crítica e realmente não busca entender, não busca ajudar o clube nessas críticas que vem trazendo, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, até um pouco da sua opinião sobre a Arena MRV receber esses shows e sobre essa escolha, né, de grama sintética, grama natural. Gabriel, vamos lá. Eu primeiro sou um cara que sou muito crítico, né? Eu estou no jornalismo para criticar. Eu até brinco quando falo assim: você só critica e não apresenta soluções. Se eu quisesse apresentar soluções, né, no campo da política, eu me candidataria. Como eu sou incompetente para isso, eu não me candidato e não prometo nada para ninguém. E aí, como contribuinte, como cidadão, eu me reservo o direito de criticar. Como torcedor, a mesma coisa.
Eu critico fatos, eu critico os acontecimentos, eu não critico as pessoas, eu não fulanizo a crítica, eu não individualizo a crítica. Então eu vou falar para vocês aqui, o time está uma merda, o time está jogando nada, está horroroso. Mas não vou jamais falar o seguinte, o Filipão é incompetente, é um aposentado, é um ultrapassado. Não, isso é desleal, isso é desonesto, intelectualmente falando, né? O Atlético tá endividado, tá ferrado, a culpa a culpa são dos 4 R's, eles aqui quebraram. Não, eu posso criticar que o Atlético tá ruim, que tá tudo isso, mas eu não vou fulanizar, eu não vou colocar uma crítica em cima de pessoas quando essas pessoas não são responsáveis por isso. Então eu faço muito, muito bem essa diferenciação. A questão da grama é um troço interessante, né? Porque, de novo, é a mesma coisa que eu falei sobre aquele rapaz lá, que quer time, que quer o clube financeiramente bem, mas quer mudar o naming rights da Arena MRV. Se a gente quer um clube competitivo e com dinheiro para investir, esse clube precisa de dinheiro, eu tenho que compreender que alugar a arena para shows e outros eventos faz parte desse plano. Aliás, a Arena, se eu não me engano, ela já está com um calendário de shows praticamente tomado para o ano que vem, porque ela foi construída com esse propósito. Como eu falei, se você, quem for ouvir e ver as entrevistas do Bruno e do Bernardo, você vai ver que a Arena, ela é hoje o local mais apropriado para shows de grande porte, porque ela já foi feita para isso, ela tem a rua interna, ela tem aquelas entradas para caminhões de grande porte, dentro do estádio, você monta e desmonta um show gigantesco lá em 1 dia, 2 dias, no Mineirão, acho que é 1 semana. Então, isso faz parte do planejamento estratégico. O Fred vai conhecer esse termo que é muito usado nos Estados Unidos. Isso faz parte do business plan, né, do plano de negócio da Arena. Então, se você quer, se a gente, como torcedor, quer o time com dinheiro para investir, a gente tem que aceitar isso. Adoraria que o Atlético não fosse rico o suficiente para não precisar alugar a arena para shows e viver só de futebol, mas não é o caso. Dito isso, eu não saberia dizer se trocar a grama da natural para a sintética, que eu sei que é um investimento muito alto, se isso é a melhor solução. Eu não saberia dizer, porque tem que fazer conta. E na hora de fazer a conta do custo, tem que fazer a conta do retorno. E aí eu não me sinto preparado para poder opinar sobre isso, porque eu não conheço esses números, sabe? Mas se for um caminho, vai ter meu apoio. Porque, de novo, eu acho que o mais importante para o Atlético é ter saúde financeira, ser sustentável. Porque senão vai ser um voo de galinha que em pouco tempo vai para o sal, mais uma vez. Agora, na virada do ano, logo depois do Campeonato Brasileiro, né, de dezembro para janeiro, essa mudança já deve começar a acontecer já, para a grama sintética. Mas muita gente faz exatamente um cálculo que é assim, trocar a grama sintética da arena. As pessoas esquecem que esse investimento também tem que ser feito no CT, porque os jogadores têm que treinar também no mesmo gramado no CT do que, né, que eles vão jogar. Então é um pouquinho mais complexo, mas isso vai acontecer. Mas eu acho que é o caminho exatamente para essa questão dos shows, né, questão de iluminação. Eu acho que a manutenção, Ricardo, vai ser mais interessante, sabe? Pela grama sintética do que a grama natural. Fred, Mas eu também queria... Desculpa, eu tenho uma teoria, um chute meu, não tem embasamento técnico nenhum. Mas quando eu vejo o Atlético jogar lá no Palmeiras ou no Atlético Paranaense, a mim me parece que o time sente dificuldade de jogar no gramado sintético. O tempo da bola, a velocidade. A mim me parece. Eu já perguntei isso para alguns atletas, para alguns dirigentes, eles dizem que não, que eles não sentem. Mas é uma percepção minha como telespectador, vendo o jogo pela televisão. Me parece que quem tem um estádio, quem tem um gramado sintético, leva vantagem sobre os demais clubes. Porque o Palmeiras e o Atlético Paranaense, quando times vão jogar lá, eles se beneficiam disso. E quando eles vão jogar no gramado natural, não acontece o contrário. Então, só me parece, como eu disse, mais um chute da minha parte. Agora, bom mesmo seria, né? Eu não sei se a turma tem visto por aí os vídeos do Santiago Bernabéu, né, o estádio do Real Madrid. Quem dera a gente tivesse grana para fazer assim, entra grama, sai grama, entra sintético, entra natural, sai natural, entra tablado para futebol americano, para shows, enfim. A gente não tem grana, é o que a gente tem para hoje. Isso aí faz parte. Um dia a Arena
vai ter essa possibilidade da grama sair, ficar lá fora, voltar. Vai ter um momento para isso tudo. Agora, assim, me parece, né? Chutômetro puro, só me parece que se o Atlético conseguir conciliar, né, shows, jogo de futebol na arena, e mesclando, inclusive, com Mineirão ou Independência, às vezes, a mim não me parece um mau negócio, não. Sabe? Né, não? Eu não vejo. Até porque, né, para uma geração mais antiga como a minha, a garotada que está começando a carreira agora, que vai começar na Arena MRV, talvez não compreenda isso, mas uma geração, talvez até de vocês também, a gente sente um pouco de saudade do Mineirão, né? Quando joga lá. E eu, pô, sinto saudade pra caramba do Independência. Toda vez que tem jogo de Independência, eu vou para lá feliz, porque eu gosto daquele estádio. Então, se a gente conseguir fazer um bem bolado aí, jogar na Arena, jogar no Mineirão, jogar na Independência, eu particularmente vou gostar muito. Você imagina que maravilha, por exemplo, o Atlético ter, vamos supor aqui, né? Um jogo contra o Palmeiras, você ter no Mineirão lotado e no mesmo dia você ter uma Arena MRV lotada no show do Paul McCartney, o Atlético faturando nos dois lugares no mesmo dia. Isso Perfeito. é ótimo, perfeito. Né? A gente tem que entender esse lado também. Faz parte. Quantos clubes no Brasil se dão ao luxo disso aí? Você viu o Vasco, outro dia quis jogar no Maracanã e teve que recorrer à justiça para conseguir jogar no Maracanã. O Cruzeiro também toda hora vive ameaçando judicializar ou recorrendo ao mundo político para poder jogar no Mineirão. Isso que você falou é maravilhoso. O Atlético tem a bênção, né, de poder ter essa oportunidade. Tomara que isso aconteça. Pô, vou ficar feliz pra caramba. De lá atrás, eu me recordo, algo parecido, não foi a mesma coisa. Estava tendo um jogo de futebol de salão no Mineirinho, o jogo do Atlético. Foi? E teve um jogo do Atlético no Mineirão à tarde. E o Atlético lotou, porque o Atlético tinha um time muito forte de futebol de salão. O Atlético lotou o Mineirinho e lotou o Mineirão no mesmo dia. Nesse jogo, se eu não me engano, eu estava lá no Mineirinho e fui pro Mineirão depois. O Mineirinho, a gente foi campeão brasileiro. Era o Pax de Minas contra o time de São Paulo. Era do Rio. Acho que era do Rio. Foi do Rio. A gente foi campeão brasileiro naquele jogo ali. E se eu não me engano, até hoje é o maior público de futsal do mundo. Foi esse jogo. Eu posso estar enganado, Fred, mas eu acho que o maior público de futsal do mundo foi na final de um campeonato que a gente disputou. Não sei se foi o campeonato mundial, ou pode ter sido esse. Na verdade, a gente foi campeão mundial de futebol de salão fora do Brasil. Você tem razão. Foi o recorde que nunca foi quebrado de um jogo de futebol de salão. Exatamente, isso mesmo. Mas, Ricardo, também queria te agradecer, né, por ter aceito meu convite. Primeiro, eu queria agradecer o grande amigo que a gente tem em comum, né, que fez essa ponte e nos apresentou. Melão. É um cara que ele sabe disso, ele tem uma importância muito grande do que hoje eu sei o que é a verdadeira atleticanidade, o que esse cara faz e já fez pela torcida do Atlético e pelo Atlético, poucas pessoas sabem, né? E o que esse cara já sofreu é impressionante. Eu e Melão, você vê que interessante. Isso que você falou, pô, eu assino embaixo. Porque quando a Galocura começou, eu estudava no Promove, ali na Praça da Liberdade, e o Melão estudava no Isabela Hendricks. Hoje em dia, nenhum desses dois colégios existem mais. E ele, o Mundinho, o Danilo, o Marcelo, Fernando. Eu lembro isso, Fernandinho. Eu lembro de uma galera, eles faziam parte de uma torcida organizada e, enfim, saíram dessa torcida e fundaram a Galocura. E eu viajava no começo, né? Eu era garoto, eu tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade, assim. Eu viajava com eles para Rio, São Paulo, a gente ia assistir os jogos do Atlético. E, cara, eu sou testemunha. O que esse pessoal fez para viabilizar a Galocura? Vendendo bandeirinha, camiseta, boné, fazendo festa para arrecadar grana, para viabilizar passagem, botava grana do bolso para pagar, porque tinha que pagar. Você imagina, uma empresa de ônibus ia fazer uma viagem para o Rio, acreditando que os caras iam pagar a passagem, iam pagar depois nada, cobravam dos caras adiantados. E eles tinham que tirar dinheiro do bolso deles. E se não vendesse todos os lugares? Eles tiravam grana deles. O que essa turma fez, e aí sim, sabe, assim embaixo, o Melão vou falar que talvez seja, se não maior, mas se um dia eu puxar pela memória,
esteja entre os top 3 maiores atleticanos que eu já conheci na vida. Eu tenho umas memórias assim de Mineirão. Eu acho que eu frequentei ali a bateria ali, né, da Galocura com eles ali desde os meus 3 aninhos ali. Então era ele, Mundinho, né? Ficavam ali comigo, tomando conta, ensinando, mostrando, né? E hoje a gente é amigo, né? E eu lá crescendo junto com eles. Então eles têm uma importância muito grande, né? Ele vai vir aqui ainda para conversar com a gente. Ele não é muito de vir assim em público, não, mas ainda vai vir. Ele vai vir. Pode puxar a orelha dele e eu vou botar pressão, porque ele fez um podcast sensacional com o Fael. E eu, naquele dia, não me lembro. Tem umas histórias cabeludas aí que eu posso contar hoje em dia, se eu quiser. Porque isso aconteceu quando a gente era garoto, né? Das farras que a gente fazia quando a gente fazia viagem. Mas isso fica para um outro programa. Fica. E ele vai vir, a gente já está acertando já, mas o que eu não consigo de forma alguma, ele nunca falou para ninguém. Aí eu até falei com o Melão, falei assim, ó, para mim, ele tem que dar entrevista, ele tem que conversar. Mundinho, ele não fala com ninguém. E a importância que ele teve, o que ele representa até hoje, né? Outro gigante também, está na prateleira de cima. O Mundinho, pessoalmente, eu não vejo há muitos anos. Eu acho que talvez eu nem reconheça, se a gente cruzar. Talvez ele nem me reconheça também, porque na época eu tinha cabelo, então não sei se ele vai lembrar de... O Atlético faz isso com a gente, né, Ricardo? Também, né? A vida e o galo. Faz parte. Mas eu queria te agradecer, né? As portas estão abertas aqui, a gente vai te receber aqui com o maior prazer do mundo, né? Foi um ótimo papo. Espero que você volte, espero que você tenha gostado também aqui do nosso, adorei, cara, nosso programa. Obrigado. E como eu disse, né? Quando a gente tiver surpresas aí à frente, pode contar comigo, tá? Ok, muito obrigado. Quer fazer suas considerações, Gabriel? Não, é isso, é agradecer, né? Eu, como recém-formado em jornalismo, como eu disse, é uma honra ter a oportunidade aí de adquirir conhecimento, né? Sempre fui ensinado que a gente tem que aprender com quem tem algo a ensinar. Então, foi muito gratificante poder fazer essa entrevista, conhecer um pouco mais do Ricardo, foi um bate-papo muito, muito bacana. Agradecer mesmo e reforçar para a massa se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, ativar o sininho aí para as futuras entrevistas, futuros vídeos que a gente for trazer aqui para o nosso canal. Mas no mais é isso, agradecer o Ricardo, agradecer o Vitor, o Fred também pela oportunidade, pelo bate-papo. Gabriel, muito obrigado. Um conselho, né, de um veterano, não no jornalismo, um veterano de vida. Exerça a sua profissão com muita honestidade e paixão, cara. Dificilmente vai dar errado, sabe? É isso. Aí, Gabriel. Anota aí. Anotado. Essa eu não vou esquecer mais, não. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado Obrigadão. você, Fred. Obrigado, Victor. Obrigado, Gabriel. E obrigado a todo mundo que vai assistir esse programa. Tamo junto. Afinal de contas, como diria o bruxo, aqui é galo, porra. Porra.